Bom dia a todas e a todos. Eu me chamo Josiane Osório e hoje a gente vai falar um pouco, vai bater um papo que eu espero que seja muito bom para todo mundo, que é sobre esse negócio de cinema. Essa oficina, ela é uma live, né? Na verdade, essa live é uma live do Festival No Seu Quadrado, produzida pelo Instituto Ideias e a CA Cultural. O primeiro festival no seu quadrado começou no dia 17 de abril e vai até hoje, dia 27. Está uma grande honra estar fazendo parte desse recomeço, né? Porque a gente espera que ainda, né, a gente tenha bastante festival online. E ele é totalmente gratuito e ele é sempre online. Ele tem apoio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa do DF. Sigam o festival no Instagram, @festival no seu quadrado. Bom, então esse trabalho sobre o qual a gente vai conversar um pouco hoje, ele se iniciou alguns anos atrás, é resultado de um mestrado, foi feito na Paris 1, na Panteão Sorbonne, graças a uma bolsa da CAPES naquele momento. E a gente vai tratar da relação do Estado com o cinema, que eu acho que é uma temática muito importante, e um assunto que deve ser considerado para a gente pensar o que está acontecendo desde o ano passado em relação à indústria cinematográfica de modo geral, e mais particularmente à indústria cinematográfica no Brasil, sobretudo em relação também ao financiamento e ao parque exibidor. A gente fala, então, dessa organização do Estado, a gente começa no ponto de vista histórico, depois a gente vai passar pelo que a gente chama do tripé, ou seja, da cadeia produtiva da indústria, do setor cinematográfico, que é a produção, distribuição e exibição. Depois a gente vai passar também para a difusão, para o parque exibidor, e a gente vai trabalhar também, vai falar um pouco sobre a questão do preço do ingresso em salas de cinema e sobre a mutação, né, do lugar da janela do filme, do parque exibidor, essa concomitância com hoje as plataformas de streaming, né, sobretudo a Netflix. Bom, então, o cinema, a organização do cinema começa mais ou menos com uma intervenção do Estado, já na década de 30, né, quando a gente tem o surgimento dos estúdios, né, o cinema era uma atividade totalmente comercial e livre, liberada, do ponto de vista da economia, né, então você tinha dentro dessa organização o produtor, o distribuidor e as salas, né, o mercado exibidor, que a gente chama de parque de salas. Então, nesse período dos anos 30, anos 40, 50, você vai ter alguns estúdios importantes. Então, você tem a Atlântida, você tem a Maristela, você tem outros estúdios pequenos, né? E você tem, finalmente, a Veracruz, né? Que surge em São Paulo, que é um grande estúdio, que inclusive vai trazer o Alberto Cavalcante, da Inglaterra, né? Para ser um diretor da Veracruz. Então, nesse período, você tem uma organização do cinema que você ainda não tem uma intervenção do Estado como a gente reconhece e conhece hoje, depois de alguns anos. A partir daí, desses anos 40, 50, Veracruz, todos os estúdios vão à falência, né? Porque o grande debate é a questão do domínio do parque exibidor pelo cinema norte-americano, né? Então, isso não é digamos que uma especificidade do mercado nacional, do mercado brasileiro, isso acontece no mundo inteiro, né? Inclusive as salas, durante o período, foi a França também dividia, né, esse domínio do parque exibidor junto com os Estados Unidos, mas a gente tem até hoje esse parque de salas que ainda, né, tem um domínio muito forte do filme e da economia do financiamento desse parque também pelos estúdios, pelas empresas e pelos sindicatos norte-americanos. Então, a partir dos anos 40, retomando, né, com o fim da Veracruz, a gente você começa a ter uma organização, né, com a criação do CBC, uma organização do cinema no Brasil para discutir essa participação do Estado e para essa reorganização, até o surgimento da Embrafilme, que vai ser, né, no final dos anos 60. Em 69, surge a Embrafilme, que é a empresa brasileira de filme.
né? Então, a gente fica um pouco dentro desse período, desse intervalo de tempo, nesse primeiro momento, né? Então, eu vou falar um pouco agora sobre essa cadeia produtiva do cinema, esse tripé que é a produção, a distribuição e a exibição. Então, o setor da produção, no Brasil e em grande parte do mundo, ele é subvencionado. O que significa? Que você precisa ter um modelo de financiamento, mesmo que haja uma retroalimentação, como existe na França, exemplo do caso francês, que a cada ticket, né, do bilhete, né, do ingresso no cinema, você tem uma parte que alimenta, né, um fundo para financiamento de obras francesas. Então, o cinema norte-americano é o responsável, em grande parte, pelo financiamento do cinema francês. No Brasil, a gente tem a Condecine, né, que é uma contribuição do setor por título, né, pagamento por título, que retroalimenta também o financiamento do cinema brasileiro. Então, não existe, né, só para lembrar que não existe cinema, não existe cultura sem Estado, né, sem um Estado forte, sem uma intervenção, né, do poder público, sem uma tutela do poder público. Então, isso é em qualquer lugar do mundo. Com algumas variações, né, com algumas variáveis, como nos Estados Unidos, que a gente não vai tratar aqui nesse momento, mas você tem uma participação do Estado que ela é fundamental, né? Senão não existe nem o cinema, nem a economia cultural, nem a economia do cinema, e qualquer outro segmento. É muito difícil, né? Sobretudo no cinema, que é uma arte muito cara, né? Uma arte de protótipos, como a gente nomeia. Então, a produção, dentro dessa cadeia cinematográfica, a gente tem uma produção, né, que ela, quando o filme é produzido, o produtor tem uma relação com o distribuidor, e depois o distribuidor tem papel, tem como função distribuir esse filme para o parque de sala, para os programadores da sala de cinema. Então, o produtor, normalmente, dentro da rentabilidade de um filme, ele vai ter mais ou menos um percentual de 50%, né, o produtor, mais 25% vai para o distribuidor, mais ou menos, e dentro do exibidor, que é o setor que tem os custos fixos mais altos e custos fixos permanentes, como locação, como energia, como funcionários, ele pode variar conforme o filme de 25% a 30%, a 40%, podendo chegar a 50% do total da bilheteria, que vai rentabilizar, então, o exibidor. Então, é mais ou menos essa organização do cinema, dessa cadeia produtiva, mais ou menos no mundo. Eu só queria chamar a atenção para uma questão, que eu estava até conversando com a Tereza, que está filmando a gente, agradecer a Tereza, né? Tereza Maria, que a gente estava conversando no carro, que o cinema norte-americano, a gente está falando um pouco sobre a publicidade, o papel do marketing, como é que um filme pode chegar, por que as pessoas vão sair de casa para irem até uma sala de cinema para ver um filme. O cinema norte-americano, 50% do orçamento, do budget de um filme norte-americano, hollywoodiano, estou falando do cinema de Hollywood, 50% é para marketing cinematográfico. Então, é super importante o papel que eles fazem, não só no seu mercado doméstico, né, mas para o mundo. Então, o Brasil está dentro de uma lógica do cinema norte-americano como a América Latina, né? Então, é muito arrojado, né, esse marketing do cinema norte-americano. Mas retomando, então, dentro dessa cadeia do cinema, né, dessa cadeia produtiva do cinema, em relação ao parque exibidor, ainda hoje, que é uma discussão, né, que a gente tem acompanhado, que a grande questão, que a maior remuneração para o cinema brasileiro ainda é a sala de cinema. Então, hoje, com a sala de cinema fechadas, a gente tem uma questão para ser debatida, discutida profundamente em relação a essa rentabilidade e ainda a impossibilidade, né, dentro do nosso marco regulatório, de se lançar um filme numa outra plataforma que não seja a primeira janela, a sala de cinema. Então, o que são essas janelas? Então, a TV paga é uma janela, a TV aberta é uma janela, a sala de cinema é uma janela, e hoje as plataformas de streaming, né, mais do que nunca, a gente sabe que é uma janela super importante, mas a gente não conseguiu ainda regulamentar essa lei, que é a Lei 2.485, que é a lei do SEAC, que está em discussão,
está no Senado, mas a gente ainda não conseguiu tratar, enfim, sobre essa regulamentação. Então, no Brasil, a gente precisa primeiro passar pelo cinema. Isso é muito difícil, né? Muito difícil hoje você conseguir com que os filmes cheguem à sala de cinema e depois que eles possam ainda serem vistos, né? Então, você tem um domínio, então você chega, por exemplo, num complexo de salas chamados multiplex, que é um fenômeno que começa com as multissalas na década de 80 e na década de 90. São os multiplex, que são salas, né, agrupadas, 6, 8, 10, né, com fechamento, sobretudo, das salas de rua, que começa na década de 80. Né? Enfim, quando a gente tem a mudança do hábito do comportamento com a TV aberta no Brasil, né, que é a TV comercial, como a gente conhece, que se consolida na década de 70, que a gente começa, então, a ter uma crise pequena, né, do número de salas e um rearranjo, né, as salas vão mudar, né, o parque de sala. Então, a gente fecha as salas de rua, que vão virar as igrejas, como a gente conhece, durante um período elas foram bingos, enfim. Essa reestruturação do parque vai para muitas salas e depois multiplex, como a gente conhece. Então, a gente chega, às vezes, num complexo que o mesmo filme sendo exibido em várias salas de cinema, em vários horários. Por quê? Porque a gente não consegue aí, então, inserir esse cinema brasileiro. Então, muitos filmes são produzidos, mas não conseguem chegar a seu público. Então, a TV, a sala ainda, por dar notoriedade, a notabilidade a esse filme, esse prestígio ao filme, ainda é a janela mais importante para o cinema brasileiro e a que rentabiliza melhor. Um outro aspecto que eu gostaria de sublinhar, antes da gente entrar no debate, a gente está caminhando aí para o fim dessa exposição, mas eu vou estar à disposição para qualquer dúvida e qualquer complemento, vou deixar o e-mail, é que a gente não consegue, por exemplo, que o filme às vezes permaneça uma semana. Então, normalmente os filmes eles começam na quinta-feira, são os lançamentos, eles deveriam ficar até uma semana. Na década de 60, 70, os filmes ficavam 6 meses em cartaz. Então, a gente tem cada vez mais um número mais importante de lançamento de filmes e um que a gente chama de retrécissement, ou seja, uma diminuição, um encurtamento do tempo de vida desses filmes nas salas de cinema. Então, é importantíssimo que a gente possa retomar o cinema brasileiro. Né? Então, essa retomada se deu na década de 90, a partir de um arcabouço legal, primeiro com a Lei Sarney, né? Então é muito parecido, né? Foi criada com o fim da Embrafilme pelo governo Collor, foi criada uma Secretaria Especial de Cultura, né? Que se assimila muito ao que está acontecendo hoje nessa turbulência, né? De terra arrasada do setor audiovisual no Brasil, né? Com seus técnicos desempregados, com o parque paralisado. Isso lembra, né? Retoma um pouco esse período, que é o período, né, do livro, inclusive desse mestrado que foi realizado. Então, nesse momento, a gente precisa, eu acho, que pensar que a gente precisa regulamentar, né, tratar sobre a questão da lei do SEAC, né? A gente precisa fazer com que haja uma contribuição também, né, das plataformas de vídeo on demand, né, para o cinema brasileiro. A gente precisa retomar o Ministério da Cultura, a gente precisa retomar a função da Ancine. A Ancine é o resultado de uma organização importantíssima, significativa de todo o setor durante anos, e aí eu faço uma homenagem ao Gustavo Dal, que foi extremamente importante, ao Roberto Farias, né, com a criação, não a criação do CBC, mas enfim, com toda a discussão sobre a criação, né, da Ancine, foi criada graças à medida provisória 2228, que fez todo esse arcabouço legal, enfim, que hoje a gente tem essa Agência Nacional do Cinema e que a gente possa retomar, né, o cinema brasileiro, lembrando que mais do que nunca a gente sabe da importância da produção de cinema, da produção de obras audiovisuais, agora que a gente está em casa, né? Lembrando, eu só queria chamar, na verdade foi uma reflexão que eu fiz essa noite que eu pensei, de alguma forma a gente vai retomar um pouco, talvez até o mercado né, essa pirateria do DVD em alguns lugares onde a gente não tem a banda larga, né? Então a gente fala muito dessa importância do audiovisual e ele é importante, talvez a gente retome inclusive, enfim, até o DVD, né, para quem não tem a banda larga. Pediram para mostrar o livro. Ah, tá. Eu vou mostrar o livro. Infelizmente, a gente não conseguiu falar tudo que a gente gostaria. Tá? Então, esse aqui é o livro, esse negócio do cinema. Ele vai estar disponível em breve
no site do Lobofest, na lojinha do Lobofest, convido a todos, né, para irem até a loja do Lobofest. Uma das constatações desse trabalho foi a questão do preço do ingresso e seu impacto, né, seu efeito na frequência do cinema. Então, eu queria chamar a atenção porque a gente tem, enfim, a gente está fazendo uma discussão nacional, né, internacional, enfim, sobre a crise, né, da sala de cinema, né, e a retomada desse novo hábito, né, desse consumo, né, de cinema nas salas a partir de uma abertura gradual, né, dessas salas, em razão dessa turbulência da pandemia. E aí pensando em estratégias, enfim, né, programas, como modificar isso, né, como fazer com que esse público vá até a sala de cinema. Então, eu só queria lembrar que quando a gente vai ter uma queda, historicamente, do público na sala de cinema, a gente vai ter um aumento do preço do ingresso. Por quê? Porque os filmes também eles vão se tornar mais caros, que são os filmes que a gente chama de porta-aviões, né? Então, a gente vai ter um aumento importante do custo, né, dos orçamentos desses filmes, que vão ser pensados, produzidos, né, a partir de um modelo desde a época da década de 90, do filme Catástrofe, Porta-Avião, que são filmes para essas salas do multiplex, né, que vão ser, enfim, que vão ser exibidos nessas telas grandes, né, com essa super projeção, com esse som super importante, onde você consegue ouvir todos os ruídos, todo o som. Então, esse custo ele vai, na verdade, impactar sobre essa frequência. Então, a gente vai escolher qual é o público que a gente quer que vá ao cinema, que é esse público que pode pagar o preço do ingresso médio hoje de mais ou menos R$ 15. Né? Então, hoje a gente tem uma média de, só para a gente atualizar um pouco, de 150 obras brasileiras produzidas, né, de longas. A gente tem mais ou menos um parque de 3 mil e poucas salas. E a gente tem ainda a TV aberta, que tem uma importância significativa nos lares brasileiros. Né? A gente tem uma retração da TV paga, um crescimento importante do vídeo on demand. Eu acho que é isso. Tá? Estou aqui, se alguém quiser participar e perguntar. O Ulisses está querendo entrar. Pode entrar, Ulisses. Ulisses Cristiana Mois. Aí, prontinho. Tá aí. Vamos falar de festival agora, difusão, a importância dos festivais. Vamos falar, e aqui está o maior toró, Cinema Cachoeira. Opa, Humberto Mauro, adoro. E aqui a gente começou Terra em Transe, né? Com Glauber aqui, né? O sertão vai virar mar. Vai, já virou, tá o maior toró aqui. Bom, vamos lá, Ulisses, qual é a sua pergunta? A minha pergunta, Josiane... Ou a sua contribuição, você também pode contribuir. Tá. Eu queria que você falasse um pouco, já que a gente está falando de mercado, né? E a gente promoveu uma discussão bastante rica durante a última edição do Lobofest, ano passado, sobre VOD, né? E a gente viu que aqui no Brasil a coisa ainda está andando a passos muito devagar, né? E agora mais do que nunca. Mas existem algumas alternativas, né, que as pessoas vêm inventando aí, plataformas e tal. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, a gente, dentro do Festival do Lobofest, a gente faz 2 festivais, né, que é o Lobofest, que é um festival enorme, na verdade a gente chama de, não é nem projeto, é um programa de audiovisual, que a gente inclusive tem uma oficina de audiovisual que a gente está aguardando o ano escolar retomar para poder realizar lá no Núcleo Bandeirante. E a gente faz o Anjo Exterminador, que é um festival de cinema fantástico. Dentro do Lobofest, a gente fez uma discussão esse ano, né, sobre o VOD. A gente teve, graças ao programa do Conexão Cultura e São Sebastião, onde eu participei também do VOD, o que a gente observa é que você tem a Netflix, que tem aí um número importante, que chega em 2007, eles começaram a colocação de DVD, enfim, né, uma empresa que tem muitos anos, muito tempo, mas que em 2007 eles chegam como streaming, como plataforma, né? E
na verdade, você tem os outros players que vão para o mercado, como você tem a Disney, você tem a Amazon, né? Que inclusive tem uma diversidade importante de produtos, isso é muito bacana, né? Como a Disney também, né? Os parques estão fechados, mas a Disney tem, enfim, né? Tem que a gente chama, né, de empresas, de conglomerados, né? Com uma série que trabalham com uma série de setores, né? E atividades. E você tem a Apple, enfim, então você tem uma série de plays, né, que estão no mercado, estão chegando no mercado. A Amazon está com uma ofensiva em relação ao preço, né, em comparação com a Netflix, tem mais de 170 milhões, está presente em mais de 190 países, e que vem fazendo algo interessante. Eu estava até vendo, foi esses dias, né, eu estava lendo, que eles agora conseguem perceber, por exemplo, que é uma coisa assim, não tão impressionante, que eles conseguem estudar o que o público quer, o que a frequência quer, o que a audiência quer e produzir para essa audiência. Então, a Netflix vai chegar no mercado de uma forma muito inovadora, que ela começa a produzir, primeiro ela compra a produção, né? Então ela vai ser nesse sistema original, né? Enfim, em ter exclusividade, que é o que a gente chama, né, de exclusividade, primeira exclusividade, segunda exclusividade, que acontece com o setor, com as janelas, né, de televisão, e também com o VOD, mas você tem um crescimento importante, você tem, inclusive, agora uma plataforma de curta, que eu até entrei em contato com eles, que é Cardume, que aí eu aproveito para divulgar também essa plataforma, que eu acho que é bem legal para curta-metragem. Você teve a Petrobras, que o curta Petrobras durante muitos anos, né, que a gente conseguia ver isso também já pela internet, né? A gente, inclusive, na época, ainda quando fechou, era festival só curtíssimo, a gente fazia já TV web, com a transmissão ao vivo. E agora, né, a gente tem aí um edital em Brasília, que acabou de ser encerrado, que é justamente, né, para também, não só para festivais online. Mas é um pouco isso, a gente está aguardando essa regulamentação no Brasil, que ela é importante, a gente está acompanhando, mas a gente está, enfim, né, nessa turbulência aí. A gente espera que isso passe o mais rápido possível. E ao passo que é interessante também esse momento agora que a gente está passando, até porque a gente está em casa, então mais do que nunca a gente está precisando desse tipo de serviço, né? De vídeo on demand, de tantas coisas. E festivais também, é o caso do, por exemplo, o Curtas lá de Vila do Conde, que está liberando uma série de filmes de curta-metragem para se ver durante essa temporada. Eles ainda não confirmaram que vão realizar o festival mesmo físico, né? Talvez, não sei, daqui para lá. Embora Portugal esteja achatando já a curva, eles saíram na frente, tiveram essa sorte, né? Mas vai ser paulatino, né, Ulisses? Todo mundo não vai ao mesmo lugar, vai ser paulatino, como foi antes, né? Ou seja, essa crise que a gente está falando, ela começou antes da gente ter realmente, né, esse confinamento, né? Essa ideia de confinamento, mas começou antes. Eu fui ver um filme e, assim, tinham 3 pessoas na sala de cinema. Eu e mais 2 pessoas na sala de cinema, já, né? Que foi, inclusive, na Rede Cinemark. Né? Então, ou seja, a gente já começou, então o parque exibidor está sendo repensado, as pessoas estão negociando. Eu acho que mais do que nunca é importante a gente chamar a atenção para a importância que é a cultura e a arte, né? Mais do que nunca. A gente vem sofrendo, né, com esse assédio importante, né, desse governo, né, desde que ele assumiu, quer dizer, já com Michel Temer, naquela tentativa de extinção do Ministério da Cultura, onde a gente ocupou a FUNARTE em Brasília, as escolas foram ocupadas, quer dizer, a gente já vem sofrendo, isso tem, na verdade, assim, é possível fazer analogias com o desmantelamento, né, da estrutura do cinema. A cultura é o lugar, né, mais vulnerável a ser atacado, né. Mas é isso que as pessoas estão cantando nas suas janelas no mundo. Né? As pessoas... Por isso a prova, né, de como a cultura é importante, é necessária na vida das pessoas. Então, para isso tem essa crise. Embora tenha esse lado que é horrível, tem pessoas morrendo e tal, em massa, mas tem esse lado que olha, chamou a atenção, olha como a gente precisa de cultura, a gente precisa repensar a sociedade, e a cultura ela ocupa um papel primordial nessa reflexão, né? Da alma, né? Esse lugar da alma, né? Que a cultura ocupa, né? Esse lugar sensível, né? Que é o lugar, né? O lugar da pele, né? Assim, né? Esse lugar do coração que bate, né? E
isso não é supérfluo, isso é muito necessário. Isso é o Ao contrário. né? Bom, então eu acho que é isso, né? A gente tem um tempo, né? Bom, eu vou deixar o nosso e-mail, o meu e o do Ulisses, josiane@logofest.com.br. A gente está com as inscrições, vão ser abertas agora do Logofest pelo PWA, a gente deve estar lançando essa semana, a gente está tocando tudo. Vamos trazer uma seleção de filmes lindas, que vão, inclusive, uma das temáticas é falar sobre a natureza, né, o lugar do homem, né, em relação à natureza, o que está acontecendo com a gente, como é que a gente tem lidado com as coisas. Então, acho que tudo isso também sinaliza, né, para a gente repensar o nosso comportamento, enfim, no mundo, né, individualmente, que é individualmente que a gente consegue alterar, modificar. O Logofest é um pouco isso, quando a gente faz remodela esse projeto, né, para pensar em sustentabilidade e direitos humanos. Então, um dos temas vai ser realmente o homem e a natureza, né, essa natureza selvagem. E a gente vai ver as inscrições e eu acho que é isso. Bom, fiquem em casa, se possível, né? Fiquem bem, né? E é isso, tá bom? Se quiser, quer falar tchau pro Ulisses? Tchau, Ulisses. Tchau, Josiane, estou com saudades. Também, a Tereza que está aqui filmando a gente. Olha, seu cabelo tá ótimo, viu? Adorei. Era meu sonho que você cortasse ele exatamente assim. Tá bom, beijos. Beijo. Beijo. Quer falar mais? Ainda tem tempo. Mostra um pouco o livro que o pessoal estava querendo dar uma olhada. Ah, tá. Então, esse aqui é o livro, tá? Esse negócio do cinema. Poder dar uma abridinha nisso. Tá? Bom, aqui a gente ia falar algumas coisas, mas bom. Então, ele traz uma série de dados. Bom, eu só queria chamar a atenção também que hoje a gente tem dentro da Ancine, né, que é o Observatório do Cinema e do Audiovisual, que tem uma série de, enfim, de estudos e dados que dá para a gente pesquisar, né? No Brasil, a gente, enfim, tem, na verdade, alguns sites, né, com os quais a gente pode ter algumas informações, e você tem algumas revistas, a Variety, agora a Desbrava tem feito uns webinários também bem bacanas, que estão, enfim, abordando esses temas hoje, né, sobre os quais a gente também tratou aqui, e é isso, vamos tocar o barco.